Boa tarde, galera Extreme Monster, tudo beleza? Estamos aqui ao vivo para mais uma live no dia 5 de janeiro de 2023, quinta-feira, 5h32 da tarde. Extreme Monster estava ajeitando a coluna dele na fisioterapia, por isso que demorou. E aí, meu primo Bruno Tomás, presente na live. Vamos hoje para a 24ª live seguida, onde a gente vai apresentar um tema super importante dentro do esporte, que foi nessa época de pandemia, passamos por essa fase de pandemia e alguns esportistas mundiais bem famosos começaram a mostrar que existe um problema dentro do esporte, principalmente profissional, que é muito negligenciado pelas equipes multiprofissionais que acompanham os atletas e muito também marginalizado pela sociedade, que são as doenças psiquiátricas. Doenças psiquiátricas, ou com a pandemia, houve uma grande difusão e um grande estudo sobre o conhecimento dessas doenças. Mudamos o perfil da sociedade após a pandemia do Covid-19. Ficamos mais recluídos em nossas casas, algumas pessoas com uma vida bastante ativa passaram a ter uma vida totalmente diferente, reclusa, às vezes até se sentindo prisioneiros dentro da sua casa. E aí começou a se perceber que há uma evidência, por exemplo, do aumento na violência doméstica, um aumento no número de homicídios, um aumento no número de suicídios, e começou a se ter mais atenção. E no lado do esporte também foi muito importante isso, quando Naomi Osaka, após ter ganhado o título do US Open, começou a discorrer sobre os seus problemas com relação à depressão, isolamento social, a rotina de treinamentos, e isso nunca foi discutido de maneira tão aberta. O que acontece muitos jogadores profissionais em suas biografias, um exemplo que eu acho marcante era o exemplo de André Agassi. André Agassi, na sua biografia, ele relata de maneira bastante assustadora a forma que eram os treinamentos na sua infância com o seu pai. Seu pai era um aficionado pelo tênis, amigo pessoal de Jimmy Connors, um grande tenista da década de 80, chegando ao absurdo de o relato dele, é até engraçado na biografia de Agassi, que o pai, quando observou que o filho, ele já dizia que o filho era feito para jogar tênis, porque os olhos dele já estavam olhando para ir e vir da bola. E na verdade apenas se tratava de um nistagmo. É um problema que às vezes é um sintoma, onde os olhos começam a vibrar de maneira involuntária. Então, chegando a esse ponto de cobrança com um recém-nascido. E aí um outro ponto da biografia que ele cita, que o pai dele construiu uma casa e construiu uma quadra de tênis no quintal. E ele tinha uma máquina de lançar bolas. E essa máquina, ele considerava como um dragão cuspidor de bolas, cuspidor de fogo. Porque ele tinha que recolher, após o treino, cerca de 2.000 bolas todo dia para recarregar a máquina e continuar os lançamentos para ele poder treinar tênis. Então, uma coisa que se discute muito hoje é a saúde mental dos atletas. Saber se o atleta está preparado para se submeter
ao treinamento. Hoje, você vê os protocolos de treinamento dos maiores jogadores de tênis, a biografia de Federer, ele cita isso, Nadal, Guga. O treinamento do tênis é um treinamento muito desgastante. Por quê? Você tem um circuito para você jogar, onde todos os torneios de tênis são de caráter eliminatório, e você só ganha as premiações com o avançar de do seu rendimento. Se você sai na primeira rodada de todos os torneios, você não vai ganhar o mínimo, e às vezes até nem cobre os gastos que você desenvolveu para a prática desse torneio. Então, um filme que retrata muito bem isso, que tem na Netflix, é um filme francês chamado Quinto Set, que, segundo não é 100%, é uma observação, dizem que é a vida do jogador francês chamado Arnaud Clément, que até conseguiu desenvolver uma carreira profissional até os 40, 45 anos. Então, nesse filme, ele relata a rotina, o dia a dia de um jogador de tênis, ainda profissional, mas com a idade mais avançada. Sendo que o último jogo ele joga com o prodígio francês muito mais novo que ele, ser 10, 15 anos mais novo que ele. Então é uma rotina desgastante, principalmente quanto mais velho você fica, você tem família, você tem responsabilidades. Por exemplo, no filme ele tinha a academia da mãe dele, que ele era sócio, administrador junto com a academia de tênis tradicional da mãe dele. E isso atrapalha o segmento dele como jogador profissional. Todo o rendimento dependia dele, então são várias retiradas de perda de foco, sinalizações que você tinha que atender, e acaba perdendo o foco principal, que era avançar no ranking mundial, para poder você ter o reconhecimento financeiro e o reconhecimento pessoal, certo? E aí, durante o filme, ele começa a avançar e começa a colher os frutos dessa melhora de performance, que são muito duros. Por exemplo, você começa a ter convites de patrocínio se você classificar para a chave principal de Roland Garros. Por exemplo, para você classificar para a chave principal, você tem que pagar uma inscrição, que não é barata, não tenho certeza do valor da inscrição, e às vezes essa inscrição para qualifier depende do seu ranking. Então tem toda uma burocracia com relação ao ranking. Alguns são convidados, os wild cards, são convidados da federação, por exemplo, em Roland Garros, pela FFT, Federation Françoise de Tennis. Então, mas isso é muito difícil, você tem que ter influência política e tudo mais. Então, daí você tira toda uma carga psicológica, uma carga de pressão, uma carga de tensão que um jogador já tem. Nesse filme do Quinto Set, um jogador de uma idade além do que o início dos profissionais. Hoje os profissionais de alto talento estão começando a ser descobertos, de grande talento, estão sendo descobertos cada vez mais precoce. Hoje temos o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, com 18 anos. 18 anos. No tênis a gente passou por uma era de por volta de 20 anos, onde houve uma hegemonia entre Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Mas isso já está acabando. Federer aposentou, Nadal toda vez estão enchendo o saco de Nadal, porque cada derrota que ele tem, todo mundo diz que ele vai aposentar. Djokovic vai ser um pouco mais longevo, está no ápice da carreira, mas os problemas que ele tem com a parte política e devido às opções que ele escolheu perante a questão da vacinação da Covid,
estão fazendo ele padecer perante o ranking e às vezes também com perdas financeiras. Mas ele está no auge da sua carreira. Os números evidenciam que Novak Djokovic é o melhor tenista da história e vai bater cada vez mais recordes com o passar do tempo, apesar desses problemas políticos. Então, assim, está se havendo a mudança. Hoje, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Jannik Sinner, o Félix Auger-Aliassime, Roger Rune, dinamarquês. São vários novos nomes e mais precoces. E quando você vê o treinamento desses jovens, é um treinamento ferrenho. Você vê você de olhar o treinamento de Roger Rune no Instagram dele, você fica cansado, porque o cara faz treinamento físico de maneira agressiva. E aí deve ter equipe de recuperação muscular e tudo mais, e mostra o quanto precoce os profissionais estão cada vez mais se tornando cada vez mais precoces em termos de maturidade dentro do jogo do tênis e maturidade em termos na preparação para um ano de campeonatos. E assim, uma coisa que o tênis tem, que é também muito prejudicial para a saúde mental, o tênis, como diria Stanislas Wawrinka, é um esporte de perdedor. Se você for ver a maioria dos jogadores ranqueados, até, por exemplo, se a gente for pegar os ranqueados do 100 para baixo, 100, 101 para baixo, a maioria vai ter um recorde de partidas, de derrotas maior do que de vitórias. E outro detalhe, quem é bem sucedido dentro da carreira do tênis se desgasta mais, porque joga mais. Então, por exemplo, se você for contar a quantidade de partidas que Alcaraz jogou ano passado, é bem maior do que, por exemplo, a quantidade de partidas que deixa eu ver, um jogador, por exemplo, que o Urcax, que é um jogador que está no top 20, jogou. Então, por quê? É matemático. Se o jogador chega na final, num Grand Slam ele joga 6 partidas, num Master 1000 ele joga 5 partidas. Às vezes 4, porque no Grand Slam ele joga 5, deixa eu ver, primeira, segunda, terceira, quarta rodada, quartas, semi. Ele joga 7 partidas no Grand Slam e 5 partidas se for bem ranqueado, porque os cabeças de chave, a maioria começa de bye, jogam 5 a 6 partidas no Master 1000 ou ATP 250 ou 500. É um desgaste danado, porque, por exemplo, os torneios de ATP 1000, 250, 500 são torneios de uma semana, à exceção de Indian Wells e Miami, que são torneios mais longos. Se você tem um período de 2 semanas, consegue ter um dia de descanso. Então, assim, eu estou enumerando para vocês uma série de fatores que levam a um estresse mental importante para o jogador profissional. Então, Naomi Osaka, Nick Kyrgios, Dominic Thiem já foram a público e manifestaram ter sintomas de depressão, por exemplo. Como são esses sintomas? Sensação de desamparo, tristeza, ameaça, impotência em realizar tarefas. Imagina um tenista impotente para realizar tarefas. Ele realiza tarefas absurdas, como eu estava dando o exemplo de Roger Rune. Drills, treinamento físico, de explosão, crioterapia, liberação miofacial, treino tático, enfim, troca de bola, sparring. Então é uma série de treinamento, por exemplo, preparação pré-partida,
partida, treino limpa-golpe e por aí vai, uma série de treinamentos que é uma rotina muito desgastante. E aí, assim, depois disso, desse movimento que Naomi Osaka começou a se dar importância, que tem que haver, por exemplo, um psicólogo dentro da equipe para poder conversar com o atleta, fazer a psicoterapia, ver a necessidade de atendimento médico, de pausa, de replanejamento dentro da forma que o ano foi traçado. Por exemplo, uma coisa que é importante dos ex-jogadores, normalmente existe um caso que é Pete Sampras. Pete Sampras é um excelente jogador, eu sou muito fã do tênis de Pete Sampras, jogadas bonitas e tudo mais, mas ele parou de jogar tênis, ele não suporta mais ver tênis, ele não quer jogar mais tênis, ele só quer cuidar da família. Ele disse, não, eu tenho que cuidar da minha família e dos meus filhos, eu não vou mais jogar tênis. Agassi disse que devido à infância, toda forma que ele foi, o aprendizado que ele teve no tênis, nas últimas partidas da carreira dele, ele disse, como é que eu construí toda essa história bonita com um esporte que eu odeio? Ele caracterizou com essas palavras. Então, assim, a forma de treinamento que é utilizada, por exemplo, os regimes de treinamento do faleceu ano passado, Nick Bollettieri, a forma, por exemplo, foi evidenciada das irmãs Williams, no treinamento das irmãs Williams no filme King Richard, que o pai auxiliava, mas era uma forma de disciplina bem semelhante à disciplina militar. Que se você não cumpre a tarefa, você é considerado um fraco. Infelizmente, é essa a realidade. Se você não cumpre a tarefa, você está com frescura. E é uma campanha que os psicólogos e os psiquiatras têm realizado desde também com essa popularização, graças a Deus. Até, por exemplo, estamos passando pelo mês de atenção às doenças mentais, um mês branco, janeiro branco. Você tem que dar atenção à parte psicológica e psiquiátrica. Por exemplo, dentro dos esportes, por exemplo, um grande amigo nosso aqui de Belém cuida da parte psicológica, da psicoterapia dos jogadores, por exemplo, do Clube do Remo, do Paysandu, aqui na parte do futebol, meu querido amigo Sidney Walking. Então, é importante. Por exemplo, ele já fez trabalho também com o Lyoto Machida. Então, é super importante o equilíbrio psicológico e psiquiátrico dos atletas, dos tenistas, principalmente do nosso esporte. Então, o tenista, por exemplo, ele não consegue enfrentar situações de adversidade, lidar com a pressão, insegurança, isolamento. O tenista vive em regime de isolamento. Treinar, quadra, alimenta, quadra, torneio, quadra. Pouco tem um momento de paz. Por exemplo, muitos tenistas buscam válvulas de escape. Naomi Osaka, ela tenta fazer a válvula de escape dela sendo estilista, assim como Serena Williams e Venus Williams, por exemplo. E uma série de coisas. Se você não for bem orientado com relação à parte psicológica, gera problemas. E, por exemplo, um fato muito importante que aconteceu no ano passado foi matéria da revista Lance. Foi no dia... foi no início no meio da pandemia, dia 4 de junho de 2020, foi o fato de um jogador universitário da NCAA, lá nos Estados Unidos, jogador chileno, Sebastián Peñalosa, de 25 anos, já era top 100 juvenil, foi top 100 e
ele colocou fim, ele tinha o diagnóstico de um transtorno esquizoafetivo, uma vertente da esquizofrenia, e acabou ele tentou fazer o tratamento e tudo mais, mas acabou em suicídio, se suicidando nos Estados Unidos, por causa do peso emocional que ele tinha dentro da quadra, dentro da sua rotina de treinamentos, que é muito agressiva, é muito pesado. Mas quando se persegue um sonho, se fecha os olhos para certas coisas. Então, aí nessa matéria foi entrevistado o psicólogo esportivo Felipe Vardiero, que cuidava de atletas de MMA e até do tenista Thiago Wilde. E, por exemplo, Thiago Wilde, ele parou de 2 anos na sua carreira para fazer um tratamento psiquiátrico também, por causa de depressão. E como ele falou, essa matéria ela foi no auge da pandemia, no mês de junho, provavelmente ali perto da segunda onda da pandemia, em junho de 2020. E tem que se gerar, a matéria visou a importância de se gerar um trabalho dentro da saúde mental dos atletas, por causa dessa rotina, do chamado overtraining. Você não consegue às vezes mensurar os problemas que você pode ter e acaba virando uma bomba relógio. Quando você viu, você já está dentro do problema, causando transtorno, e cada frustração a mais gera um novo problema e vira uma bola de neve, chegando a virar uma avalanche. Certo? Então, e assim, o ramo da psiquiatria, se você não tiver uma atenção especializada, saber dar o diagnóstico, cai naquela crendice popular. Então é super importante você notar, por exemplo, hoje está se dando muito mais atenção à questão do autismo. Por quê? Por exemplo, Lionel Messi, campeão do mundo da Argentina na Copa de 2022, tem a síndrome de Asperger, que é um espectro autista, que foi evidenciado e começou a ser melhor pesquisado, melhor diagnosticado por causa da popularidade de Lionel Messi. Então, assim, muitas doenças de cunho psicológico e psiquiátrico precisam ter essa atenção, e cada vez mais com a ajuda da mídia. E foi um lado positivo da Covid-19 que começou a ser feita uma maior atenção com relação a esse tipo de problema. E assim, dois fatos importantes, 2 elementos importantes, são elementos importantes no tratamento psiquiátrico desse tipo do tratamento psiquiátrico. Você tem que tratar os sintomas, os efeitos do problema psicológico, que a melhor terapia é a terapia medicamentosa. Você regular de acordo com o diagnóstico efetuado pelo psiquiatra. Sempre é importante você buscar um especialista no caso, você fazer o diagnóstico adequado e ver qual o distúrbio psiquiátrico o paciente apresenta. Depois disso, ver quais os sintomas que devem ser tratados, para assim também em conjunto ter o tratamento psicoterápico, que é efetuado por profissionais da psicologia, que aí tem várias linhas de tratamento, linha freudiana, linha comportamental, linha junguiana, que é super importante você buscar. Uma coisa que é importante, você ter o conhecimento, pelo menos básico, de qual tipo de terapia você vai utilizar.
porque é importante você ter um bom casamento com as ideias, com o tratamento do seu terapeuta. Então, o mais importante de tudo, você seguir a orientação médica com relação à escolha do terapeuta. Seguindo essa orientação, você vê se o terapeuta se adequa a você. Não é obrigado você se adequar ao terapeuta que o seu psiquiatra indicou. Infelizmente acontece, mas é super importante porque a interação entre psicoterapia e o paciente é fundamental para o tratamento, entendeu? E o uso de medicamentos quando necessário, para tratar os sintomas. Por exemplo, você não vai tratar apenas com psicoterapia uma tentativa de suicídio. Não pode, você tem que controlar o paciente para você ter a efetividade controlar quais são as medicamentosas, às vezes até internação, para poder a psicoterapia ter o benefício o benefício de tratamento, e é um tratamento a longo prazo. Normalmente de 3 a 6 meses você consegue ter uma resposta psicoterápica. Tem pacientes que têm uma evolução mais rápida e outros mais lenta, mas em média 3 a 6 meses. Certinho? Deixa eu ver o que tem mais para tratar com vocês. Por exemplo, de Naomi Osaka. Por exemplo, Naomi Osaka foi a grande representante japonesa, venceu a primeira japonesa a vencer um grande slam no tênis feminino. Aí, por exemplo, no último torneio de Roland Garros, ela decidiu não participar das coletivas de imprensa. E ninguém entendeu o porquê. Normalmente esses jogadores têm contratos eles estão obrigados a participar das coletivas de imprensa. E, infelizmente, certas perguntas às vezes são incômodas, porque são bastidores, são fofocas, são haters, coisas da nova era digital, né? Que às vezes o jogador não tem aquele jogo de cintura para poder lidar com isso, lidar com um jornalista sem ser mal interpretado, ou às vezes sem ser mal educado. E assim, como eles são seres humanos, então às vezes eu não estou afim de dar entrevista, mas eles são obrigados a dar entrevista e a rotina é massacrante. E aí ela justificou dizendo: não, eu não vou fazer a entrevista coletiva porque eu quero cuidar da minha saúde mental. E aí começou a se ter a discussão. E aí as suspeitas é que ela estava sofrendo de burnout, síndrome do burnout. O que é a síndrome do burnout? Normalmente é a pessoa que tem a característica de ser, no inglês, o workaholic. Tem o alcoholic, workaholic. Então é o viciado em trabalho. É você manter uma rotina de trabalho exaustiva, sem válvulas de escape, acabando por usar de maneira exagerada o psique, o seu status cerebral, e entra em fadiga, estafa, zero. Ele é como se ele está falando assim: socorro, me tire daqui. Então você tem que o difícil sempre é identificar a síndrome de burnout. Quando você identifica, às vezes você identifica no status de caos. Por exemplo, a síndrome em transtornos bipolares, em transtornos de depressão, os transtornos bipolares na fase de mania. Por exemplo, quando você está em fase de mania, você pode virar o que eles chamam de síndrome do Hulk, e você perder totalmente o controle e não medir as consequências dos seus atos. É super importante porque isso gera consequências, pode gerar consequências na saúde sua e das pessoas que lhe acompanham, ou pode gerar consequências jurídicas, criminais, que é super importante também, e você não vai saber mensurar
esses problemas de maneira adequada, precisando de uma ajuda médica e também de uma ajuda psicológica, certo? Então aí começou a se explorar, aí essa matéria que eu puxei da revista Vogue, começou a explorar o que estava acontecendo com Naomi Osaka. E isso ela evidencia muito bem no documentário que ela fez para Netflix. É bem interessante o documentário. E outro documentário importante que eu queria deixar o relato, que eu achei fantástico esse documentário, para ver a mudança, eu até citei ontem na live de ontem, que mostra a questão da mudança de personalidade, o que a força de vontade e a determinação em cima de um objetivo transforma o ser humano, mas se não houver o controle, você acaba ficando doente. Foi o caso do documentário de Mardy Fish, um tenista americano, que ele foi sempre um grande parceiro um dos tenistas mais bem sucedidos dentro do tênis americano, Andrew Roddick, tenista que jogou finais de Grand Slam, super conceituado. E Roddick sempre foi melhor dentro da carreira do tênis, ele e Mardy Fish, desde a época universitária, ele sempre foi melhor que o Mardy Fish. O Mardy Fish nunca ganhava dele. E aí, mas a Mardy Fish, ele não via o tênis daquela maneira mais profissional, ele via como uma forma de diversão. Estava com os amigos, sempre se divertia, ele perdia, não estava nem aí, curtia a vida e tudo mais. Chegou um momento que ele começou a se importar com isso, que ele via que teve um lance de uma bola, um jogo que ele estava jogando com um amigo dele de treino, num campeonato, e ele viu que se ele continuasse com essa atitude, não estava valendo a pena. E ele resolveu mudar e resolveu se empenhar dentro, e não estava muito interessado mais em fazer amigos, e sim em ser bem sucedido profissionalmente. Deu uma virada, brigou com esse amigo dele durante a partida, ganhou a partida e começou a ter um outro comportamento, um comportamento muito mais focado, perdeu peso, ficou no auge físico da carreira dele, chegando a ser número 4 do mundo. Só que ele não suportou. No auge da sua carreira, às vezes por um fato às vezes uma não orientação, uma falta de segmento psicológico, psiquiátrico, ele, no melhor fase da vida esportiva dele, ele precisou abandonar um dos jogos mais importantes da vida dele. Então eu estou dando esse spoiler porque eu achei interessante a questão da história, e é importante para você identificar o que é uma pessoa quando ela não teve o tratamento adequado e se viu doente. É chocante, você tem uma série de compromissos, mas que não vale nada se você não tiver a vida. E o fato final do documentário é muito chocante, porque ele toma uma decisão para a vida dele. Ele não está mais nem aí para a carreira, porque ele se viu doente. O que valeria a pena a carreira? Então, essa identificação de que o mais importante é você, do que às vezes a sua escolha, é interessante demais, e vale um pouco a reflexão. Então, a mensagem que eu quero dizer hoje, tenham importância com a vida de vocês, independente das suas escolhas. Veja quem está ao seu redor,
mas perceba que a parte fundamental da sua vida é você. É você que importa, é você que é o maior interessado. E quando você identificar que tenha uma coisa de errado, peça ajuda. É super importante. Não caia naquela besteira do bullying de escola, dizer, deixe de frescura e vai. Como era a educação mais antiga e tudo mais. É a teoria do antifrágil, né? Então você não pode ter fragilidades. Não é bem assim, né? Você tem que saber quais são essas fragilidades e tratá-las de maneira adequada. Então é super importante você se autoconhecer. E uma coisa que a psicoterapia ajuda bastante é no autoconhecimento. E aí quando você identifica o que é bom para você, você consegue viver em sociedade, começar a viver em sociedade de maneira adequada, se entendendo e se adequando perante os outros. Não querendo, sempre seguindo as regras da sociedade. Regras morais, de ética e tudo mais. Mas a identificação de uma doença é super importante, porque quanto mais precoce você trata, mais precoce, mais longevidade você vai ter. Tá bom? Eu acho que essa mensagem é um assunto que dá para discutir por umas 3, 4, 5 lives e ainda não vai vencer. Eu estou negociando uma surpresa para continuar esse bate-papo com uma profissional excelente de psicoterapia, mas fica a surpresa, não vou dizer quem é, que a gente ainda está em negociação. E esse assunto provavelmente vai voltar e é necessário voltar para poder a gente mostrar para a sociedade, para a rede social, o quão é importante isso no tratamento do TENS. Porque o que há de crianças frustradas, que é gerada uma intensa cobrança em cima da criança e a criança não chega ao seu rendimento máximo por causa dessa cobrança. Não é feliz. Ela vai para a quadra, pé da vida, porque está sendo às vezes obrigada a fazer aquilo, gosta de fazer aquilo, mas não queria fazer aquilo daquele jeito. Ou aquele profissional que tem uma carreira, uma luta intensa e tudo mais, mas como esse menino universitário chegou a uma carreira juvenil importante e aos 25 anos ceifou sua vida por causa que não teve o diagnóstico, o tratamento de maneira efetiva. Então é super importante a atenção às doenças mentais, à saúde mental, tá bom? Amanhã vamos continuar a nossa saga das raquetes, falando da Red Gravity MP 2019, raquete que eu adquiri após a Ezone. E em breve também teremos uma surpresa com relação às raquetes. Em breve eu vou revelar essa surpresa e vamos fazer teste com a surpresa e aguardem. Não vou revelar as duas surpresas que tenho com relação à live de saúde mental e a outra surpresa, que eu já digo, é um equipamento novo que o String Monster vai ter, tá bom? Meu primo Bruno Tomás, presente pela primeira vez, um grande abraço, muito obrigado pelo prestígio. Diego Lara, um grande abraço. Minha parceira de beach tennis, campeã junto comigo, Letícia, Bernardo, um beijo grande. Bate palma, um grande abraço. Rona Parada, um grande abraço. E a PS Tênis, estou com a camisa da PS Tênis, fique bem claro, sou PS Tênis, sou PS Executivo, um grande abraço. Então amanhã eu soltarei a chamada da live para confirmar o horário. E
Nos vemos amanhã na live 25 sobre a Red Gravity MP 2019. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.